Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo. Me chamo Luiz Felipe Dias, sou membro da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo e, representando o nosso presidente, o professor Dr. Ângelo Vargas, tenho a honra de apresentar os participantes da SBDD TV dessa semana, que tem como tema Clube Empresa. Dr. Pedro Trengrause, advogado, sócio do Trengrause e Gonçalves Advogados, mestre pelo FIFA Master. Em 2014 foi professor de Direito Desportivo da FGV e Harvard Law School Visiting Scholar, coordenador acadêmico do programa FGV FIFA CIS em Gestão de Esporte e membro da SBDD. Dr. Wanderson Martins Rocha, advogado, sócio do escritório Moisés e Rocha Sociedade de Advogados, diretor tesoureiro da OAB Subseção de Santo Amaro, em São Paulo, membro e ex-presidente do Conselho Fiscal de São Paulo Futebol Clube e membro da SBDD. Dr. Wilson Toshiro Nakamura, administrador pela FEA USP, advogado, economista, contador e professor, conselheiro e diretor estatutário da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em nome da SBDD, agradeço por aceitarem nosso convite e desejo um ótimo debate a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a todos do SBDD, agradecer ao meu mestre, professor Pedro, ao Dr. Wilson Nakamura aqui por essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse bate-papo. Confesso que estou aqui igual muitos jogadores, inclusive a nível de seleção brasileira, que assistem os jogos de dentro do campo. Então, eu estou nessa posição hoje aqui para aprender aqui bem de pertinho junto com vocês. Então, eu conheço mais ou menos a posição do Dr. Pedro com relação ao Clube Empresa, desde das aulas que ele ministrou para mim na pós-graduação. Sei mais ou menos que ele é um grande defensor do profissionalismo, de uma gestão eficiente no futebol. Dr. Wilson, pelas pesquisas aqui e pela vivência e até pela formação acadêmica, imagino que seja o mesmo, que se preocupa muito com a administração, a gestão financeira dos clubes. Então, acho que vai ser um grande bate-papo aqui, uma troca de experiências para a gente conseguir aprender um pouquinho mais e trazer aí a discussão para todo mundo, para que todo mundo possa opinar, formar a sua opinião, para que com isso a gente consiga melhorar o nosso esporte, o nosso futebol. Bom, o que me foi passado aqui foi um papel de mediador entre os dois debatedores, mestres e debatedores. Então, eu queria primeiro passar a palavra ao Dr. Pedro, para que ele explanasse um pouquinho aí sobre a visão dele do clube empresa, da gestão financeira de um clube, de como nós vamos conseguir alavancar aí a arrecadação e a diminuição das nossas despesas. Dr. Pedro, por favor. A questão do clube empresa no Brasil, ela é uma questão de evolução natural, porque essas entidades nasceram como associações numa época em que eram associações sem fins lucrativos, mas o negócio mudou, de lá para cá se transformou em algo multibilionário e super complexo, e essas entidades que antes eram associações civis sem fins lucrativos, hoje exercem atividade empresarial e não podem continuar sendo administradas da maneira que eram antigamente. A estrutura de governança não está adequada para o tempo que a gente vive hoje. É por isso que a gente tem que falar seriamente sobre a conversão desses clubes em sociedade empresária, para que eles tenham acesso a novos investimentos, para que a gestão amadora, por mais que seja eficiente e de passagem, não seja mais isso e tenha as condições de planejar a médio e longo prazo com segurança jurídica, e o Brasil consiga realmente avançar na evolução do futebol, como o mundo inteiro avançou. Será que só o Brasil está certo na contramão? A gente olha os 10 principais mercados do mundo, todo mundo é clube empresa e liga. Só o Brasil que não? Será que só a gente está certo? Eu queria também mandar um abraço para o professor Ângelo Vargas, presidente da SBDD, que é uma grande figura e há muito tempo promove o debate inteligente e interessante sobre o direito esportivo no Brasil. Doutor Nakamura, por favor, então, com a sua visão aí de administrador, de economista, de um gestor financeiro, como que o clube empresa
ajudaria a salvar os nossos clubes e o nosso futebol e o nosso esporte como um todo? Qual a visão que o senhor consegue trazer para a gente sobre isso, por favor? Muito obrigado. Muito obrigado, Wanderson. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse honroso convite feito pela Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Queria agradecer ao Vinícius, que fez contato comigo, agradecer a Priscila, que fez aqui a recepção, e para mim também é uma honra muito grande estar participando desse debate junto com o professor Pedro Trengrause, que eu já conheço há bastante tempo, que é um militante bastante ativo aí nessa discussão de temas relacionados à evolução do nosso futebol brasileiro. Bom, o Wanderson, tentando responder a sua pergunta, eu queria primeiro fazer uma rápida contextualização. Se a gente considerar os principais clubes aqui do Brasil, cerca de 20 dos principais clubes aqui do Brasil, e se a gente tomar um período de 2010 até 2019, o que a gente observa é que houve um crescimento bastante acentuado das receitas dos clubes. A receita dos clubes aumentaram 3,8 vezes, quase 4 vezes. Por sua vez, as dívidas dos clubes também aumentaram ao longo desses 9 anos, só que aumentaram 2,5 vezes. Ou seja, as receitas aumentaram, as dívidas dos clubes também aumentaram, mas as receitas aumentaram mais do que proporcionalmente. O que denota uma melhoria da situação financeira dos clubes no agregado, de uma forma geral. Isso daí também reflete, de alguma maneira, que houve, sim, uma evolução das práticas de gestão dos clubes, particularmente no que se refere à gestão financeira dos clubes. Então, eu entendo que houve, sim, uma evolução, principalmente nos últimos 5, 7 anos. É muito notório, né, o quanto que os clubes acabaram profissionalizando a sua área de gestão. Porém, nós não chegamos no último estágio, nós temos ainda um longo caminho para percorrer, até que os clubes brasileiros possam, sim, atingir um nível de gestão que seja equiparado ao que se pratica em outras partes do mundo, principalmente na Europa. E aí entra essa discussão de clube-empresa. Mas antes de falar de clube-empresa, eu queria só também lembrar a quem está assistindo que nós temos lá no Congresso atualmente 2 projetos de lei que estão sendo discutidos, o projeto de lei do deputado Pedro Paulo e o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco. Esses 2 projetos de lei estão prevendo a criação aqui no Brasil dos clubes-empresa. São 2 projetos de lei que têm propostas comuns em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, diferentes em outros. Tá? O projeto de lei do deputado Rodrigo Pacheco prevê a criação das sociedades anônimas do futebol, enquanto que o projeto de lei do deputado Pedro Paulo considera que os clubes podem virar empresa na modalidade que já existe atualmente no mercado de sociedades anônimas ou de sociedades limitadas. Então, aqui no Brasil, atualmente, nós estamos discutindo esses 2 projetos de lei, por isso que o tema clube-empresa ficou bastante quente, né, nas discussões aí do mercado e da própria área acadêmica, e nós estamos, nesse momento, num compasso de espera. Nós estamos na expectativa de que seja aprovada a lei de transformação de clube-empresa aqui no Brasil. O que se fala bastante nos bastidores é que existe uma movimentação no Congresso no sentido de unificar os 2 projetos de lei, de tal maneira que, logicamente, nós teríamos uma única lei sendo aprovada lá no Congresso. E o que também tem se falado é que, diante dessa convergência dos 2 projetos de lei, as empresas poderiam optar por serem sociedades limitadas, por serem sociedades por ações, de acordo com a lei das SAs, que já existe aqui no Brasil há muito tempo, ou então se transformar em empresa na modalidade de sociedades anônimas do futebol. Então, isso, dentre outras coisas, é o que tem se discutido atualmente
a nível lá do Congresso Nacional. Bom, então, o que também tem sido falado é que, muito provavelmente, nós vamos ter a aprovação dessa lei de transformação de clube em empresa ainda esse ano aqui no Brasil. O professor Pedro talvez tenha até melhores informações do que eu, mas o que eu tenho ouvido falar é que há expectativa muito grande de que ainda esse ano os clubes possam se transformar em empresa. E aí tem um outro aspecto muito importante, né, que é o seguinte: quais clubes, afinal de contas, vão realmente aderir a essa nova lei que vai ser aprovada aqui no Brasil? Eu tenho grandes dúvidas em relação a isso ainda. O que a gente ouve falar pela própria mídia é que tem 2 clubes que já se declararam publicamente que querem virar empresa, né? Um deles é o Botafogo do Rio de Janeiro, o outro clube é o Atlético Paranaense. Mas fora esses 2 clubes, eu não tenho notado que qualquer outro clube, dentre os principais clubes aqui do Brasil, tenha demonstrado qualquer interesse, por enquanto, em se tornar clube-empresa. Tá? Mas é isso, eu vou ficar por aqui, depois a gente pode discutir, principalmente quais são as vantagens e as eventuais desvantagens de você virar clube-empresa, mas eu sou, sim, um adepto dessa ideia dos clubes do Brasil, em geral, principalmente os grandes clubes, virarem empresa, tão logo essa lei venha a ser aprovada. Bom, legal, doutor. Muito obrigado. A questão de virar ou não empresa, hoje, ela me parece que é mais voltada à grande necessidade de se profissionalizar a gestão do esporte. Então, nós, visando que profissionais da área atuem na gestão dos clubes, a gente defende que os clubes virem empresas. Hoje nós temos realmente esses 2 projetos de lei aí tramitando, aprovados, que trazem bastante discussão entre o que é melhor em um, melhor no outro. Não vamos entrar, eu pelo menos não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas o que os 2 buscam, me parece, que é realmente trazer profissionais do mercado para dentro dos clubes e aí sim passar a gerir o futebol e o esporte como um todo de forma empresarial. Isso me parece que é o grande enfoque. Porém, hoje não é proibido que os clubes virem empresas. Então, os clubes que têm interesse em virar empresa, eles conseguem, nós temos todos os... voltando, acho realmente que o grande conceito do clube virar empresa é trazer os profissionais de mercado para dentro dos clubes e assim poder gerir cada um no seu setor específico aquele clube, aquela sociedade empresarial, sociedade anônima, limitada, sei lá, seja qual for a estrutura empresarial escolhida. Visto que hoje os clubes eles podem se transformar em empresa, não há vedação nenhuma para isso, vão se adequar à questão tributária do tipo, da modalidade de empresa escolhida e vão recolher os seus impostos e distribuir os seus lucros conforme for possível, né, se for o caso. A grande questão que eu trago aqui é a seguinte: para profissionalizar o esporte, nós precisamos transformar o clube em empresa ou nós podemos trazer essa profissionalização antes dos clubes virarem empresa? Doutor Pedro, o senhor consegue trazer um pouquinho essa visão para a gente? A questão vai além da gestão pura e simples. Por quê? Porque, primeiro, quais são os mecanismos disponíveis hoje para uma gestão amadora de passagem em qualquer clube organizado como associação civil, sem fins lucrativos, para atrair investimento? Quais são os instrumentos de investimento que se tem hoje para colocar dinheiro em clube de futebol organizado como associação civil sem fins lucrativos? Então, esse é o primeiro ponto.
A natureza jurídica dessas instituições não lhes permite buscar investimentos. E sem investimentos não há condições de crescer mais do que a gente já está hoje, né? O futebol brasileiro hoje é grande. O volume de receitas é enorme. A gente está entre um dos 10 principais mercados do mundo. O problema é que a gente está muito distante do nosso próprio potencial. Por quê? Porque a estrutura hoje impede investimentos. Ela não permite, não há instrumentos para isso. Segundo ponto, a responsabilidade na gestão não é só ter um profissional ali, mas é ter patrimônio correndo risco. As pessoas que estão gerindo os clubes hoje, sejam boas, sejam não tão boas, elas não têm nenhuma repercussão patrimonial nas decisões que tomam. Então, aquele conselho se reúne e toma as decisões com o coração, muitas vezes, sem fazer conta. Sem fazer conta. Por quê? Porque não interessa fazer conta. As pessoas não vão ganhar nem perder. Elas não são remuneradas e o patrimônio delas não corre risco. Então, elas não têm nenhum estímulo a tomar decisões conscientes e responsáveis, do ponto de vista mais intrínseco da palavra. Então, a gente precisa ter riscos de mercado no mercado do futebol, porque esses riscos eles são essenciais para que a atividade se desenvolva na sua plenitude. Terceiro, a gestão amadora, por mais eficiente que seja, ela está ali de passagem. E, com a estrutura de associação civil sem fins lucrativos, não há segurança jurídica para nenhum planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Primeiro, porque o risco jurídico enorme da mudança de gestão iminente na próxima eleição acaba afastando qualquer um que pense num projeto de médio e longo prazo com o clube. A gente vê isso acontecer nas melhores famílias e nos melhores clubes. Então, a W Torre se acerta com o Palmeiras para construir o melhor estádio do Brasil, privado, e aí na próxima gestão já tem um problema em relação à gestão anterior. O Botafogo de Ribeirão Preto. Nunca se pensou em ter um investidor da qualidade que o Botafogo conseguiu, né? O Adalberto ele é um achado, é sensacional. Enfim, o Botafogo tem que levantar as mãos para o céu por ter um investidor daquele. Pois bem, na primeira mudança de gestão, quem assume, já assume achando que pode fazer melhor e que tem que fazer diferente, que tem que contestar o que o anterior fez. E aí, um negócio que foi pensado a médio e longo prazo passa por uma insegurança simplesmente porque mudou a gestão, a eleição de um novo presidente amador de um clube, feito por conselheiros que também não tem a menor responsabilidade com o sucesso daquela atividade, porque se for bem ou se for mal, ele vai embora para casa igual, não muda nada na vida dele, e aí a gente tem um investidor correndo riscos que não deveria correr. Correr os riscos de mercado é normal. Agora, correr riscos em razão de uma deficiência estrutural, isso não é normal, e é por isso que nenhum investidor olha com muito ânimo para colocar dinheiro no futebol brasileiro, diferente do que a gente tem acontecendo fora do Brasil. Muita gente, inclusive, quando investe em clube de futebol, não olha simplesmente o resultado operacional daquela atividade, né? Aliás, maioria dos casos, né? O Abramovich no Chelsea nunca tirou R$1 do Chelsea, só colocou. Agora, ele comprou uma coisa por 150 milhões que hoje vale bilhão. Então, ele tem uma valorização no equity do que ele comprou, que justifica, em tese, o investimento que ele fez. Agora, ele fez por quê? Porque ele comprou, ele decide as coisas, ele corre os riscos, ele não tem que se submeter a um grupo de pessoas que, nas horas vagas, pensa no clube. Não. É o caso hoje no Brasil. Então, o clube tem que decidir se ele é empresa ou se ele é associação. Não dá para ficar no meio do caminho. Hoje a gente tem aí clubes querendo ser bem geridos, com profissionais, mas que não conseguem desenvolver o seu mercado na plenitude, porque todo mundo está ali de passagem e a gestão central é amadora. Os conselheiros são amadores, os dirigentes são amadores,
e a gestão ela pode ser eficiente, mas é amadora, e está de passagem, não é dona do clube, não corre riscos de mercado ali, não tem planejamento a médio e longo prazo. Então, essa discussão ela vai além do bom gestor temporário que, porventura, um clube pode ter uma hora ou outra, que é o caso. A gente fala muito do Flamengo, mas até 2012, a gestão anterior não inspirava tantos bons exemplos quanto essa. Né? Será que a próxima vai inspirar? A gente não tem um planejamento a médio e longo prazo de uma atividade hoje que movimenta bilhão. Né? As dívidas que o Flamengo tem precisam ser pagas a médio e longo prazo. Né? As grandes obras, um estádio de futebol, se bem que o estádio de futebol é um exemplo interessante, porque o Vasco da Gama construiu São Januário em 1927, em 9 meses, com recursos privados. Quer dizer, a gente, em 1927, tem um exemplo de um clube amador reunindo a colônia portuguesa, comprando um terreno e construindo o maior estádio da América Latina à época. Foi o maior estádio até a construção do estádio da Copa no Uruguai, em 1930, o maior estádio do Brasil até os anos 40, com a construção do Pacaembu, e o maior estádio do Rio de Janeiro até a construção do Maracanã, em 1950. Então, não era uma obra trivial, boba, não, pelo contrário, era emblemática, serviu a um propósito, quando o futebol não era sequer o esporte mais popular, o remo ainda era mais popular que o futebol, e que foi feito aí na raça pelos vascaínos. Agora, a gente enxerga esses membros colocando hoje a mão no bolso para construir qualquer coisa, ou para pagar os salários desses jogadores, ou mesmo para pagar as dívidas. Vamos começar com as dívidas. Olha, os clubes todos têm dívidas. Os sócios patrimoniais, os sócios torcedores, eles estão dispostos a botar a mão no bolso e ratear a dívida? Porque isso é que faz o dono. O dono, na hora que o bicho pega, ele bota o dinheiro lá. Pelo menos é isso que deve acontecer em tese. Ele está correndo com o capital que ele integralizou naquela atividade, os riscos das suas decisões, de contratar um bom profissional. Aliás, isso é interessante. Um presidente eleito numa associação civil sem fins lucrativos, quando ele vai mal, a gente tem um impeachment, que é um processo difícil de acontecer, ou tem que esperar para trocar na próxima eleição. O CEO vai mal, o dono demite e contrata outro. O dono vai mal? Pode ir. E aí ele vai pagar com o dinheiro dele. Ele vai mal, mas pelo menos ele sofre no bolso dele essa consequência. Hoje, onde tudo é de todos, nada é de ninguém. E as pessoas tomam as decisões mais esdrúxulas do mundo, vão embora para casa como se nada tivesse acontecido com elas, porque nada aconteceu com elas. É um problema que não é delas. É um problema que é estrutural do Brasil e do futebol brasileiro. Do Brasil, porque o futebol é uma atividade econômica que devia ter um papel muito maior na geração de emprego e renda no país. E no futebol, porque o futebol brasileiro podia estar muito melhor do que está. A estrutura associativa, ela realmente está presente nos nossos clubes, dentro da maioria deles, e falta, inclusive, aos associados informações do que é uma estrutura associativa. Nós temos como exemplo agora esse período de pandemia, onde os clubes associativos ficaram fechados, que muitos sócios questionavam o pagamento ou não daquela mensalidade em que ele paga, porque ele não usa. Então, muitos têm no seu íntimo até uma relação de consumo com o clube. Acha, eu não uso o clube, eu vou ter que pagar a mensalidade. Calma, você... Isso é interessante, Wanderson, pelo seguinte, a evolução dessas instituições no Brasil acabou levando a uma situação em que elas têm 1001 atividades, né? Bombril, 1001 atividades. Então, elas têm uma sede social com sauna, com piscina, com quadra de tênis, aí tem time de vôlei, time de basquete, time de remo, equipe, enfim, disso, daquilo, agora até de e-sports também tem. Então, não é uma coisa só do futebol profissional, como é o Milan. O Milan, por exemplo, não tem sede social para ninguém frequentar, é um time de futebol. A mesma coisa o Chelsea, a mesma coisa o Arsenal, a mesma coisa a maioria desses clubes que a gente olha no topo da pirâmide do futebol mundial. Então,
talvez seja o caso de aprender um pouco com a experiência que nós temos no Brasil da Bolsa de Valores, que era uma associação e que se transformou numa empresa. Só que ela se transformou preservando a associação para algumas das suas atividades e cindindo o seu patrimônio para a estruturação empresarial da atividade que era empresarial, porque uma parte das atividades não é empresarial, a outra é. Agora, mesmo aquela atividade da sede social, ela é empresarial. A Bodytech Academia não é empresarial? As academias que cada um desses sócios dos clubes muitas vezes frequentam mais do que o próprio clube, ou frequentam dentro do clube, não é uma atividade empresarial? Isso é uma atividade empresarial, não é um rateio de despesa. E sendo atividade empresarial, devia ser organizado como empresa. Alguém já parou para se perguntar por que é que esses clubes perderam espaço para as academias ao longo do tempo? Porque nesse convívio social... Até para os condomínios. Sim, por quê? Por quê? Porque a sociedade foi se organizando de outra forma e atendendo às suas demandas de uma outra forma, e os clubes não se modernizaram para acompanhar. Muitas vezes, os clubes não têm a mesma infraestrutura que as academias têm. Por que não tem? Só porque não se organizaram para ter, porque eles saíram na frente, eles eram as academias, eles eram esse espaço de convívio e de prática de exercício, né? E deixaram de ser, porque as academias, às vezes, ficam mais perto das casas das pessoas, os condomínios oferecem essa infraestrutura, e eles não buscaram oferecer algo semelhante ou melhor para manter ou mesmo crescer a sua base. Não é o caso de todos os clubes. Veja só, o Pinheiros, em São Paulo, o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, eles sem futebol, sem direitos de televisão, sem transferência de jogadores, têm um orçamento maior do que muito clube de futebol. Por quê? Porque se estruturaram para isso. Né? Também deveriam ser empresa? Na minha opinião, também deveriam ser. Por quê? Aí tem uma questão de fundo também importante para a sociedade refletir, que é uma questão tributária. Me dá uma razão para entidades como essas, que exercem atividades empresariais, não pagarem imposto no Brasil. Eu não vejo nenhuma, além da razão histórica de que, quando começaram, realmente não eram negócios, era uma outra coisa. Mas hoje é um negócio e tem que pagar imposto. Quando alguém não paga imposto, nós que pagamos a mais por quem não pagou, porque a conta do Estado é a mesma e tem que ser rateada. Muito bem. Qual é a razão para a sociedade arcar com esse ônus das isenções para aqueles que exercem atividades empresariais travestidos de instituições sem fins lucrativos? Eu não vejo razão nenhuma. E a Europa também não vê. Muita gente lembra do exemplo do Real Madrid e do Barcelona, como clubes que não se transformaram em empresa, mas pagam impostos. Houve uma ação na Corte Europeia, inclusive questionando a carga tributária desses clubes, para se chegar à conclusão de que eles tinham uma carga tributária semelhante à dos clubes que se transformaram em empresa. Então, o Brasil pode dar um passo interessante agora na reforma tributária, independente da natureza jurídica da instituição, seja empresa, seja associação. Exerce atividade empresarial, tem a mesma carga tributária, paga imposto igual. Já vai ser um bom passo na direção da isonomia, porque a mesma atividade tem que ter a mesma carga tributária. E eu não vejo razão nenhuma para nós, contribuintes, arcarmos com o custo das isenções dessas instituições. Tá aí um bom passo para a reforma tributária tomar. E em relação ao projeto de lei do Congresso, que o professor Nakamura estava falando aí, acho importante também ressaltar que a opção ela nunca levou os clubes a se transformarem em empresas no mundo, né? A Portugal deu a opção só 7 anos depois, quando a lei passou a obrigar que os clubes se organizaram como empresa. A Espanha, porque foram obrigados. A França, foram obrigados. Enfim, cabe ao Estado regular o mercado e cabe ao Estado dizer como essas entidades devem se organizar. E eu acho que o Estado poderia muito bem dizer que, acima de um certo valor, né, com características empresariais, essas entidades têm que se organizar como sociedades empresárias e obrigar
a quem quiser exercer essa atividade, que se organize da forma adequada para o seu exercício. Então, talvez a gente tenha que rediscutir um pouco essa particularidade dos projetos muito em breve, porque não faz o menor sentido permitir que se continue exercendo atividade empresarial travestidos de associações sem fins lucrativos. Isso é um contrassenso. Pedro, Doutor Wilson. Pedro, você acha que tem espaço? Não, só queria perguntar para o Pedro se ele acha que tem espaço para incluir essa cláusula de obrigatoriedade. Eu acho que deveria ser incluída, sim. Faturamento acima de 5 milhões, por exemplo, é empresa, não tem discussão. O que está em jogo aqui é o interesse do país, de ter uma atividade econômica bem organizada, gerando emprego, gerando renda. Não dá para perguntar para o doente o remédio que ele quer tomar. O doente, quem é o doente? O futebol brasileiro como um todo, os dirigentes amadores, por mais bem intencionados que sejam, eles não podem nos dar o profissionalismo que a atividade precisa, é esperar mais do que eles podem dar. Eles têm a vida própria deles, eles têm o exercício da atividade empresarial ou profissional deles, e nas horas vagas eles se dedicam o que podem aos clubes. São verdadeiros heróis, porque trouxeram essa estrutura sobrevivendo aos trancos e barrancos até aqui, porque é cíclico, a gente vê clubes indo bem em um certo momento. O São Paulo já foi o maior exemplo de administração de clube do Brasil, depois o Palmeiras, agora o Flamengo, enfim, isso são ciclos, né? E a gente precisa ter uma estrutura mais perene, mais segura, né? Para investimentos e também para essa responsabilidade patrimonial dos dirigentes. E isso interessa à sociedade. Se interessa à sociedade, quem tem que discutir é a sociedade. Não adianta ficar fazendo enquete com dirigente de clube, porque essa opinião é nossa, da sociedade que paga essa conta pelos impostos que paga mais para sustentar as isenções e paga essa conta pelo custo de oportunidade, que é justamente o custo de ter uma atividade que poderia gerar muito mais emprego, muito mais renda, contribuir muito mais com a economia do país, e não contribui porque o Estado não regula direito essa atividade. E cabe ao Estado regular, o Estado existe para isso. O Estado existe para regular a vida em sociedade. Ele tem que regular, assim como ele regula, por exemplo, as atividades bancárias e diz que para ser banco tem que ser sociedade anônima, ele pode dizer que para ser clube de futebol profissional tem que ser sociedade anônima, tem que ser limitada, tem que ser sociedade empresária. Cabe ao Estado fazer isso. E a gente, então, vai ter justamente a correção das falhas do mercado com a regulação devida, coisa que só cabe ao Estado fazer. Na Itália e na Espanha, a lei determina como deve ser a divisão das cotas de televisão. Determina que a negociação desses direitos deve ser coletiva. Muita gente, nessa medida provisória, defende que o Estado não pode regular. Mas essas pessoas se esquecem que, quando ele edita uma medida provisória, ele está regulando. Então, na verdade, a discussão não é se ele pode ou não pode regular, é se ele pode regular de uma maneira diferente daquela que a pessoa quer, porque ele já está regulando, né? A gente lê a Lei Pelé e percebe que ela regula como devem ser as eleições dentro de um clube, dentro de uma associação de administração do desporto. A Lei Pelé regula como deve ser o candidato, para ser candidato, quais são os requisitos para ele ser candidato, né? Ela regula o colégio eleitoral, diz que o colégio eleitoral deve ser composto, né, de entidades X, Y, Z, além daquelas que o estatuto da entidade já dispõe. Então, a Lei Pelé já regula. A discussão não é se o Estado pode ou não pode regular. O Estado sempre regulou. Isso nunca feriu a autonomia. Agora, quando o Estado resolve regular de uma forma diferente do que determinadas pessoas querem, elas são as primeiras a levantar a mão e dizer que isso fere a autonomia. Ora, não feria a autonomia até o momento em que o Estado regulava do jeito que eu queria. Agora que o Estado regula de outro jeito, fere a autonomia? Isso é um paradoxo total e completo. Que autonomia é essa? Então, a gente precisa... Basta ler a Lei Pelé para ver que o Estado tem o poder o dever de regular, e já regula. Então, isso não fere em nada a autonomia. Outra coisa interessante que o Estado também regula, e que aí
vai muito além dessa questão societária, é a seguinte: o Estatuto do Torcedor diz até que a arbitragem de uma competição deve ser escolhida por sorteio, por exemplo. Isso não é interferir, não é regular, não é entrar na seara mais finalística, esportiva daquela entidade, dizer que o regulamento não pode mudar de um ano para o outro, por exemplo. E se não tivesse isso, a gente talvez estivesse até hoje na situação em que estava até 2002, em que o Campeonato Brasileiro nunca tinha sido disputado 2 anos seguidos com o mesmo formato. Vamos lembrar, até 2002, nunca houve um Campeonato Brasileiro igual ao outro. Nunca houve condições de planejar, a médio prazo, uma estratégia de patrocínio, de ativação, ou mesmo de competição. Esse campeonato de pontos corridos, com 4 divisões, isso é resultado da regulação do Estado no Estatuto do Torcedor, que acabou com essa bagunça de mudar regulamento todo ano, de virada de mesa toda hora. O Brasil é o único país dos 10 principais mercados do mundo que eu consigo lembrar de várias vezes em que os resultados das competições foram decididos no tapetão dos tribunais e não no gramado dos campos. O único lugar onde tem justiça desportiva que advogado vira artilheiro. É um show pirotécnico, um julgamento transmitido. Que história é essa? Alguém aqui conhece o Tribunal de Justiça Desportivo da Champions League? Ou da Premier League? Ou da La Liga? Não conhece porque não tem. E por que não tem? Não é porque eles não têm problemas disciplinares, não. É porque os problemas disciplinares eles são administrativos da competição. Basta um departamento da competição para cuidar. Não tem que ter essa quantidade enorme de gente mobilizada permanentemente para fazer enfim, um grande circo das questões que não deveriam ser tratadas dessa forma. Tinham que ser resolvidas no campo. Aliás, a gente tem a justiça desportiva como sendo, talvez, o principal exemplo de que a autonomia que muita gente defende é letra morta. Por quê? Porque quem é que faz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva? É o Ministério do Esporte. Isso não é ferir a autonomia do artigo 217 da Constituição? Ele nasce ferido de morte pela própria Constituição, que prevê que a justiça ela é estatal, de certa maneira, porque quem indica é a OAB, é o sindicato, você tem lá um conjunto de atores, e o código que deve ser aplicado é feito pelo Ministério, é feito pelo governo. Então, a gente tem aí um sistema híbrido em tudo, onde o Brasil não é nem uma coisa, nem outra. E ele precisa se decidir. Essa discussão dos direitos de transmissão ela é emblemática também nisso, porque o Brasil era o único país do mundo em que havia esse entendimento maluco de que as 2 equipes em campo tinham que vender juntas o direito da sua partida para ela poder ser transmitida. Não existia em nenhum outro lugar. Ou era o mandante, no caso de poucos países, notadamente Portugal, ou era o direito da negociação coletiva feita pela Liga. Pouco importa, o direito é do mandante, mas só pode negociar pela Liga, só pode fazer pela Liga. É como diz a lei da Espanha e a lei da Itália. Agora, essa coisa de uma partida poder ser vendida fora do contexto da competição em que ela está inserida, pelos 2 times que estão jogando aquela partida, era algo que só havia no Brasil e realmente não fazia o menor sentido. E dá uma razão para uma partida ser vendida dissociada da competição que ela integra. Ela tem valor porque faz parte daquela competição. Ela não tem um valor porque ela é um amistoso. Olha, o Flamengo e o Fluminense, da final do campeonato carioca, tem um valor muito maior do que um Flamengo e Fluminense amistoso. Então, se ele faz parte daquela competição e o valor daquela partida deriva da competição, todos os clubes que participam daquela competição contribuem para o valor daquela partida. E se contribuem, precisam ser remunerados também. Não dá para descontextualizar a partida da competição em que ela se insere, porque o valor daquela partida vem da competição em que ela se insere. A gente tem, enfim, os melhores exemplos do mundo para se inspirar. E muitas vezes a gente cria uma jabuticaba só nossa e outras vezes se inspira nos piores exemplos. É impressionante. Agora,
Novamente, não dá para esperar profissionalismo da gestão amadora. Como é que a gente pode esperar algo diferente? O Brasil é o único país dos 10 principais mercados que clube não é empresa e que não tem liga profissional. Todo mundo é liga, 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 liga. Só o Brasil que não se liga. Doutor Nakamura, qual a sua vivência dentro de um clube de futebol? Como é que a gente consegue explicar isso isso que o doutor Pedro está falando para a gente? Como é que a gente consegue explicar isso dentro do Conselho Deliberativo de um grande clube que hoje é uma associação sem fins lucrativos e que a partir de amanhã ele vai se transformar numa empresa, seja por ceder a sua marca, licenciar a sua marca, ou ela mesma criar uma empresa e dizer para esse conselho deliberativo que ele vai deixar de ter o mando que ele tem, vai terceirizar isso. Como é que a gente consegue transmitir isso que o doutor Pedro está nos transmitindo com tanta clareza para os nossos conselheiros dos clubes espalhados do Brasil afora? Então, Wanderson, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: os clubes aqui do Brasil, eles já fizeram um bom trabalho de profissionalização. Se a gente pegar aí os últimos 5, 7 anos, praticamente todos os principais clubes aqui do Brasil profissionalizaram a sua área de marketing, a sua área financeira, enfim, as suas várias áreas administrativas e principalmente relacionadas ao futebol. Só que ainda é uma profissionalização a meio de caminho, digamos assim. Eu entendo que somente quando os clubes virarem empresa é que eles vão fazer uma profissionalização mais radical. Então, é esse salto de qualidade que os clubes precisam dar aqui no Brasil. A profissionalização já foi feita, na minha opinião, parcialmente, mas é preciso dar mais um salto, né? Mais uma virada, digamos assim, no sentido de você profissionalizar de maneira mais radical os clubes. O que é preciso acontecer com os clubes é uma mudança de modelo de governança. Hoje os clubes, conforme o professor Pedro bem colocou, os clubes é uma mistura de clube social e atividade de futebol. E essas atividades precisam ser separadas. Até porque o mindset, a mentalidade do clube social é muito diferente da mentalidade do futebol. E o dinheiro envolvido também é muito disparatado. Hoje o futebol representa 90% da economia de um clube qualquer aí do Brasil, dentre os principais clubes. Nós estamos falando de 90% é o futebol e 10% ou menos é o clube social. Então, você precisaria fazer essa separação do clube social da parte de futebol, né? Precisaria separar as governanças. A governança que cabe a um clube social é uma governança mais caseira, enquanto que a governança do futebol tem que ser uma governança mais profissional. Você criando o clube empresa, você vai ter que constituir o conselho de administração, e esse conselho de administração tem que ser montado aos moldes do que acontece no mundo corporativo, inclusive prevendo a participação de conselheiros profissionais, e certamente o clube vai atrair investidores, conforme foi colocado também pelo Pedro. É natural que você queira virar empresa para justamente atrair capital de investidores. E esses investidores, eles não vão querer botar dinheiro no clube sem ter algum tipo de participação, de influência na própria administração do clube. Então, ou eles vão querer participar do conselho de administração, ou vão querer indicar representantes de sua confiança. E eu acho isso muito bom, né? Isso daí vai colocar assim, um tom de profissionalização maior no conselho de administração dos clubes de futebol, considerando que hoje a maioria dos clubes tampouco tem um conselho de administração minimamente de acordo com o que se pratica no mundo corporativo. Tá? Então, e tendo uma governança mais profissional, isso daí é o caminho necessário para você melhorar o seu padrão de gestão. Eu entendo que os clubes podem, assim, não é um cálculo que eu tenha feito aí de maneira muito científica, mas eu chutaria, né, que os clubes podem aumentar no mínimo 50% as suas receitas logo depois que eles virarem empresa, porque eles vão aplicar melhores práticas de gestão,
Os clubes têm muito potencial para aumentar suas receitas. Eu costumo dizer que os clubes são centenários, mas eles têm um certo caráter de startups, porque os clubes têm muito potencial ainda para aumentar suas receitas. Haja vista comparar como é que os clubes brasileiros exploram o seu potencial de receita e como é que os clubes europeus fazem a mesma coisa. Então, é impressionante o quanto que os clubes poderiam ainda aumentar suas receitas aqui no Brasil. Isso você só consegue com essa profissionalização mais radical que eu mencionei anteriormente. Isso você consegue também com uma mudança de mentalidade, com uma mudança de cultura. Eu não acredito que você consiga mudar a cultura do clube, me referindo especificamente à parte de futebol, sem que você mude o status, né, do clube, do modelo associativo para o modelo empresarial. Se existe uma maneira de fazer isso, eu até gostaria de entender como é que é. Mas eu acho que somente virando essa chave é que você vai realmente conseguir mudar o mindset dos clubes. Tá? Não sei se eu consegui aí responder a sua pergunta, mas eu entendo que ainda a resistência dentro dos clubes é muito grande em relação a essa transformação em clube-empresa. Você também vivencia lá a situação de São Paulo, mas eu tenho certeza que há uma resistência muito grande, inclusive da parte de torcedores. Do ponto de vista dos torcedores, tem aquela imagem de que você vai estar vendendo o clube, né, que já ficou muito marcada aqui no Brasil, que não é verdadeira. Então, precisaria fazer um grande trabalho de esclarecimento fora do clube perante os torcedores, né, e dentro dos clubes perante os associados e os próprios conselheiros, para eles verem, ponderarem muito bem quais são os ganhos e perdas de você virar empresa e constatar que realmente virando empresa você vai ter muito mais ganhos do que desvantagens. Até a questão da tributação, que muita gente fala, ela perde importância diante desse potencial de aumento de receita que eu mencionei para você agora há pouco. Tá? Então é isso. Modestamente, eu penso dessa forma também. Penso que é muito importante o clube se transformar numa empresa, ele ter uma gestão empresarial, mas na prática isso, sendo da forma que está, voluntária, eu acho que ainda vai demorar para a gente conseguir alcançar isso por causa da cultura e da estrutura que hoje os clubes estão inseridos. Eu acho, penso nisso, penso que é de se criar muitos debates nisso, até porque alguns exemplos de clubes que se transformaram em empresas hoje não são bem suscetíveis e não foram bem, na verdade, e as pessoas que defendem o contrário pegam esses exemplos apenas, mas sem se aprofundar no porquê que essas empresas não foram bem sucedidas, não aprofundam para saber realmente o que aconteceu, que não foi apenas a mudança para a empresa que não deu certo, teve todo um problema por trás que não vem à tona. E uma última pergunta, infelizmente, que eu queria fazer para vocês, é que os projetos de lei, ele traz algumas interferências estatais nos clubes, no futebol, ela veio por causa da autonomia, aquele negócio todo, então, para se minimizar um pouco a discussão, ela veio em forma de refis. Então, você deve muito para mim aqui, então faz o refis, só que para se adequar ao refis, você tem que fazer isso aqui no seu estatuto. Muda o seu estatuto, muda aí. E o projeto de lei hoje, que muito se discute, ele traz também a possibilidade de um refis. Então, passa a impressão, novamente, do Estado ajudando o clube, o Estado ajudando o futebol, pelo potencial que existe no esporte e pelo potencial que existe especificamente no futebol. Vocês acham que nós temos que mudar essa frase e falar que está na hora do futebol e do esporte em geral ajudar o Estado? Não seria o contrário, porque eu consigo visualizar no esporte
eu melhoro a minha educação e, com isso, eu deixo de ter maiores problemas com presídios, bom, enfim, vários aspectos que hoje são vistos como problema, eu conseguiria minimizar no futuro através do esporte. Então, será que não podemos mudar essa visão e trazer o esporte e o futebol para o lado do Estado e esse setor passar a ajudar o Estado e não ao contrário? Queria ouvir um pouquinho de vocês aí sobre isso para, infelizmente, a gente encaminhar já para o final. Essa questão tributária, ela precisa ser compreendida de uma forma mais ampla. Os clubes brasileiros, eles sofrem com o anacronismo do sistema tributário brasileiro, assim como todos nós. Nos últimos 20 anos, o Brasil teve mais de 30 programas de refinanciamento. Refis 1, Refis 2, Refis 3, Refis da Copa, Refis do Temer, País 1, País 2. Desses mais de 30 programas de refinanciamento, 2 foram específicos para o futebol. A Time Mania, que na verdade foram 2, né? Time Mania 1 e 2, e o Profut. Então, esses foram os programas específicos para o futebol. Primeira pergunta: se os outros programas não exigem que as empresas tenham mulheres na sua administração, por que os do futebol têm que exigir gastos com essas iniciativas? Então, se for uma questão só do pagamento das dívidas, um programa de refinanciamento é um programa de refinanciamento, ele não tem que entrar na sua gestão. O que eu quero dizer é que os programas voltados para o futebol tinham mais exigências do que aqueles ofertados para a sociedade em geral. E qual é o problema disso? É que os ofertados para a sociedade em geral também estavam disponíveis para o futebol. O Botafogo de Ribeirão Preto é um bom exemplo. Ele entrou no refis do Temer e, depois de sair da Time Mania e do Profut, ele conseguiu reduzir ainda mais a sua dívida e paga parcelas menores do que pagava na Time Mania. Então, quer dizer, se todos tivessem saído da Time Mania e do Profut e entrado no refis do Temer, estariam muito melhor do que estão hoje, a exemplo do que fez o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, essa discussão tem que ser pensada nesse contexto mais amplo, porque existe uma tradição deletéria no Brasil de parcelamentos periódicos que desestimulam o adimplemento tributário. O empresário ele faz conta. Às vezes é melhor deixar de pagar o imposto e investir no Tesouro Direto e esperando o próximo refis, porque ele vai ter perdão de multa e juros, ele vai pagar o principal e vai ter ganhado os juros do Tesouro Direto, por exemplo. Isso é um estudo da própria Receita que fala isso. Então, a gente tem essa tradição ruim no Brasil, que começou a ser quebrada agora. O governo federal encaminhou para o Congresso uma medida provisória no fim do ano passado, que foi aprovada em abril desse ano, para regular a transação tributária, que está prevista no Código Tributário Nacional há mais de 50 anos e que agora é uma realidade. Ela permite que o contribuinte resolva os seus débitos a qualquer tempo através de uma transação tributária, onde ele tem que apresentar um plano individualizado, próprio, de recuperação fiscal, para convencer a Fazenda de que ele tem condições de pagar as suas dívidas. E isso da maneira que ele puder propor, pensando até num desconto para clubes de futebol, que já está aprovado na lei, de até 70% do valor da dívida, com o saldo dividido em 145 meses. Uma oportunidade que nunca existiu antes. Agora, exige um dever de casa. Diferente dos demais parcelamentos, onde o contribuinte simplesmente adere, a transação tributária exige a apresentação de um plano de recuperação. Esse plano é a reestruturação dos clubes. Talvez essa seja a grande oportunidade para os clubes se reestruturarem. Agora, o governo é o maior credor dos clubes. E como o maior credor de qualquer atividade, é óbvio que ele tem que estar participando. Ele é sócio da gestão. Ele tem que encontrar uma maneira dessa atividade conseguir pagar o que lhe deve. E pagar também o imposto corrente dali para frente, porque não adianta só resolver o passado para gerar mais passivo no futuro.
essa é uma saga absurda, do Sísifo, né, que leva a pedra até o alto da montanha só para vê-la rolar até lá embaixo e ele ter que carregar de novo até lá em cima. Então, a gente tem que parar com esse modelo absurdo que nós temos, e o Brasil, como um todo, tem que caminhar nessa direção. Não adianta querer que só o futebol tenha a sua questão tributária resolvida, quando ela é muito mais ampla, muito mais complexa e muito mais difícil do que simplesmente a questão do futebol. Só para dar um dado, das 500 maiores dívidas tributárias, não tem clube de futebol. As 100 maiores empresas, a Petrobras deve 40 bilhões, a Vale deve 40 bilhões, os bancos, todo mundo deve muito mais do que os clubes. É só pegar lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa dívida está aberta para quem quiser ver. Não tem um clube de futebol entre os 200 maiores devedores da União. Então, nós fazemos parte de um contexto que é muito mais complexo e muito mais difícil. E não adianta querer resolver só essa parte. Quando a gente fala que o futebol pode ajudar o Brasil, realmente pode, gerando mais empregos, gerando mais renda, pagando seus impostos, e essa questão tributária ela é um nó que precisa ser desatado. Nessa medida provisória 984, 2 emendas chamam a atenção nesse sentido. Uma do deputado Jerônimo Gergen, que foi o relator da medida provisória da liberdade econômica, um deputado lá do Rio Grande do Sul, e outra do senador Antônio Augusto Anastasia, que talvez seja um dos parlamentares mais bem preparados do Brasil, professor catedrático de Direito Administrativo, foi governador de Minas Gerais, secretário de Planejamento de Minas Gerais, um parlamentar que tem muita qualidade, e ambos apresentaram emendas no sentido de construir uma solução para que o governo possa receber à vista a dívida que os clubes têm através de uma transação tributária, resolvendo vários problemas de uma vez só. Primeiro, problemas de caixa que o governo tem hoje, com a diminuição da arrecadação causada pela pandemia, receber à vista qualquer coisa é muito bom. Segundo, uma operação financeira baseada em recebíveis que os clubes têm com segurança nas loterias poderia permitir que a Caixa Econômica ganhasse também os juros dessa operação financeira para pagar à vista o governo. Terceiro, a transação tributária só pode ser feita se houver o plano de reestruturação aprovado pela Fazenda Nacional. Então, a gente coloca, pela primeira vez, a oportunidade dos clubes terem um plano de longo prazo que perpassa a gestão A, B, C ou D, porque tem que ser aprovado e fiscalizado pela Fazenda Nacional. E aí qualquer gestão que suceda à gestão atual é obrigada a cumprir, porque as responsabilidades que podem ser estabelecidas nesse acordo de transação podem até chegar a responsabilidades patrimoniais dos dirigentes. É livre, até certo ponto, a transação com a Fazenda Nacional nesse sentido. Então, para convencer a Fazenda Nacional de que o pagamento do imposto corrente será feito e também das parcelas, porventura, necessárias para complementar o imposto passado, também seria muito, muito razoável imaginar em compromissos, em obrigações que alcançassem a figura dos dirigentes dali para frente num documento celebrado entre a Fazenda Nacional e o clube, aprovado pela Assembleia Geral do clube, para ter realmente validade para todos aqueles que sucederem aquela gestão num plano de 10, 15, 20 anos para pagar esse passivo enorme que se avolumou nos clubes. Então, a gente tem aqui uma oportunidade para resolver de uma vez por todas essa questão tributária, tanto pagando à vista aquilo que passou, quanto garantindo o pagamento do imposto corrente daqui para frente. E um outro elemento, só para terminar, que pode ser utilizado para convencer a Fazenda Nacional nesse plano de reestruturação, é justamente a transformação dessa atividade em sociedade empresária, que vai ter uma carga tributária um pouco maior e vai contribuir melhor, vai contribuir mais com todo o arranjo produtivo nacional. A Fazenda vai gostar de ouvir algo desse tipo, e os clubes que conseguirem implementar esse plano, sem dúvida nenhuma, vão ter uma situação melhor do que aqueles que continuarem feitos zumbis, acumulando dívidas que não podem pagar. Então, essa é a situação da questão tributária aí, Wanderson. Comentários um pouquinho aí sobre a questão tributária e sobre as
a contribuição que os clubes devem dar para o Estado com relação à organização e à arrecadação e a contrapartida necessária. Sim. Então, Wanderson, eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Eu mencionei anteriormente, aqui nesse debate, dois clubes de futebol, que é o Botafogo do Rio e o Atlético Paranaense. Esses dois clubes já se manifestaram que querem virar empresa. Só que os dois clubes vivem em circunstâncias bastante diferentes. O Botafogo do Rio tem uma dívida muito grande, né? O Botafogo passa aí por uma situação financeira delicada, e eles entendem que vão conseguir resolver essa situação financeira através da transformação em clube-empresa, através da atração de capital de investidores, né? E, fatalmente, o Botafogo vai sim recorrer à possibilidade de um novo refinanciamento tributário, né, que esteja previsto na lei que venha a ser aprovada aqui no Brasil sobre transformação de clube-empresa. Tá? Mas tem o caso do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é um clube que esteja em dificuldades financeiras, não é um clube que esteja de tal modo endividado, né, que coloque aí o clube numa situação muito delicada. Eles têm uma dívida realmente muito grande, mas que é para pagar o estádio, né? E é uma dívida que eu considero muito bem equacionada, né? Então, o Atlético Paranaense ele quer virar empresa por quê? Se não é para se beneficiar de um refinanciamento tributário, se não é para se beneficiar de uma recuperação judicial, para que seria? Porque eles querem justamente atrair capital de investidores, eles querem potencializar os negócios, né, que eles sabem que têm condições de fazer, né, para gerar mais receita e para se tornar um dos principais clubes aqui do Brasil. Essa que é a proposta do Atlético Paranaense, né? E então é interessante entender que diferentes clubes vão se interessar em virar empresa por diferentes razões, né? Bom, e aí também eu queria dizer para você o seguinte, quando é que os clubes de futebol do Brasil vão realmente beneficiar, digamos assim, a economia do país? Eu entendo o seguinte, os clubes vão conseguir fazer isso o dia que os clubes, em geral, virarem empresa, os principais clubes do Brasil virarem empresa, e aí você vai criar um ecossistema aqui no Brasil, um ecossistema em que os clubes vão estar gerando muito mais receita, quem sabe vão estar gerando não 6 bilhões de receita no agregado, mas vão estar gerando 30 bilhões de receita, por que não? Tá certo? Então, os clubes vão estar gerando mais receita e, além disso, dentro desse ecossistema que os clubes vão criar, né, que podemos chamar da verdadeira indústria do futebol aqui no Brasil, vão ser criados também startups, né, dentro desse ecossistema, você vai atrair novos parceiros de negócio, né? Então, isso só pode acontecer o dia que os clubes virarem empresa. No modelo atual, eu não vejo a menor condição do nosso mercado de futebol realmente virar uma indústria, né, que seja mais relevante dentro do contexto do nosso país. Então, eu encaro assim, eu acho que os clubes brasileiros, né, vão ter mais relevância econômica no país somente no dia que eles virarem empresa, somente no dia que nós conseguirmos criar uma liga aos padrões daquilo que já acontece na Europa, né, e somente no dia em que esse ecossistema for criado efetivamente, né, gerando muito mais emprego do que acontece atualmente, tá certo? E beneficiando a economia e beneficiando a sociedade como um todo. Bom, infelizmente, eu vou ter que interromper os dois aqui. Por mim, a gente ficaria o resto da tarde falando sobre isso, mas, infelizmente, chegou o momento em que eu peço para que os dois façam aí as suas considerações finais, para a gente encerrar e deixar o gostinho para uma próxima, né? Que aí a gente sempre deixa um pouquinho mais para uma próxima. Então, mestre e professor Pedro, por favor, suas considerações finais aí, já agradecendo ao senhor, em nome da SBDD, pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento, que a gente sabe que é enorme, e a sua desenvoltura também, e o seu engajamento
na defesa dessa transformação de todo o nosso futebol. A gente sabe que já é de longa data. Então, eu te agradeço por esse espacinho na sua agenda e já deixo o convite para uma próxima para a gente conseguir aí estender um pouquinho mais esse debate. Por favor. Eu que agradeço aí a oportunidade. Quero mandar aqui um abraço aí para o Paulo Feus, para a Flávia Zanini, para todos os meus amigos da SBDD. A SBDD vem contribuindo muito para qualificar as discussões sobre o esporte brasileiro, e eu tenho uma alegria grande de acompanhar essa história de perto e poder contribuir. Então, agradeço o convite, parabenizo pelo trabalho e fico à disposição sempre que precisarem de mim para ajudar como for possível. Só para terminar com uma ideia que já vem me ocorrendo há algum tempo, e o professor Nakamura, quando mencionou a profissionalização de alguns setores dos clubes, me trouxe isso novamente. Eu consigo enxergar, em algum tempo, a possibilidade de um centro de serviços compartilhados. Muitas desses setores não precisam ser de um clube só. A contabilidade, o próprio setor de marketing, na grande maioria dos clubes, poderia ter enfim, conhecimentos e serviços compartilhados. O departamento jurídico tem muita coisa semelhante que a gente poderia ter ganhos de escala através de um centro de serviços compartilhados. Nós vimos grandes conglomerados no Brasil organizando centros de serviços compartilhados para ganhar eficiência, ganhar escala e ganhar qualidade nos seus serviços, tanto pela oportunidade de se dedicar mais à atividade fim e perder menos recursos e menos tempo com as atividades meio, né, quanto com os ganhos financeiros que uma gestão de serviços compartilhados bem feita pode trazer. Por que não imaginar as federações, as confederações, evoluindo para verdadeiros centros de serviços compartilhados, onde todos esses clubes, sejam grandes, sejam pequenos, tenham acesso ali aos serviços de back-office que eles precisam para o seu dia a dia, de forma mais barata e com mais qualidade. Isso talvez fosse um próximo passo dessa discussão sobre a profissionalização de serviços que não precisam ser individualizados, até porque o esporte, diferente da grande maioria dos outros mercados, ele é coletivo na sua essência. O que se vende, o produto que se oferece, é a competição, é o jogo, é a partida, é o campeonato, e isso só se consegue construir em conjunto. Não existe a possibilidade de monopólio no esporte, porque o monopólio inviabiliza o negócio, que é coletivo e que depende do adversário. Então, o adversário, na verdade, ele é seu sócio, e sem ele não há negócio. É muito importante que se compreenda isso, porque, diferente das outras indústrias, onde o monopólio é uma situação até certo ponto confortável, porque o único limitante ao preço é o poder de compra do consumidor, já que não há nenhum substituto comparável, no esporte isso é impossível, porque a competição é o produto e ela depende do adversário. O adversário, consequentemente, é seu sócio no negócio, e aí um centro de serviços compartilhados passa a fazer muito sentido dentro dessa visão. Mas eu queria só jogar essa semente aí para o professor Nakamura desenvolver, porque eu acho que é o próximo passo na profissionalização de certos setores desses clubes. Obrigado mais uma vez, é sempre uma honra estar com você, professor Nakamura, com você, Wanderson, e poder colaborar com a SBDD. Obrigado. Obrigado, professor. O professor Pedro, a sua ideia é excelente, né? E está dentro daquele pensamento de que os clubes deveriam ser mais unidos. Os clubes sendo mais unidos, todos têm a ganhar, não tenho a menor dúvida disso. O Wanderson, eu queria só complementar aqui tudo que eu já falei e dizer só mais duas coisas. Em primeiro lugar, que só para não achar que essa mudança para clube-empresa seja uma solução mágica, né, que não tenha nenhum tipo de problema,
é bom entender que os clubes, depois que virarem empresas, se forem mal administrados, eles podem quebrar. E isso pode ser, né, ou será a realidade de alguns clubes que não fizerem o trabalho direito. Então, é bom ter essa perspectiva também de que os clubes, não é porque eles vão virar empresa que eles passarão magicamente a ser bem administrados, e, pelo contrário, eles poderão quebrar e isso poderá causar grandes, né, consequências do ponto de vista aí dos próprios torcedores. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria também destacar é o seguinte: eu estou imaginando que 2, 3, 4 clubes saem na dianteira para se transformar em empresa, depois que a lei de transformação de clube em empresa for aprovada aqui no Brasil, e estou imaginando que esses clubes vão dar certo. Em esses clubes dando certo, o que vai acontecer é que os outros clubes vão se sentir pressionados para também virar empresa. Eu construo esse cenário mais otimista, mas é um cenário que eu acredito também. Eu acho que alguns clubes virando empresa, dando certo, isso vai abrir caminho e vai pressionar, bem da verdade, que outros clubes também virem empresa. Então, isso é uma coisa importante também da gente considerar, pensando aí no que vem pela frente. Mas é isso, eu queria só também agradecer aí o convite feito pela Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, agradecer ao Vinícius que me procurou, foi um prazer muito grande te conhecer, viu, Wanderson? Te conhecia só de nome, já estive por algumas vezes, mas não tive a oportunidade de te conhecer, e também é sempre um grande prazer estar aprendendo aí com o professor Pedro Trengrause, que é uma sumidade em se falando aí de temas relacionados ao esporte de uma forma geral, mas especificamente em relação ao futebol. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, só agradecer realmente aos dois aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente foi um grande prazer, doutor Wilson, te conhecer. Só conhecia realmente por nome, agora estou aqui conhecendo, apesar de ser aqui pela telinha, mas já é um grande prazer. O Pedro, então, nem se fala, é realmente uma pessoa em que eu admiro bastante, acompanho bastante, porque penso que tudo que ele fala agrega. Então, realmente, para mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Em nome do presidente da SBDD, o professor Dr. Ângelo Vargas, bem como em nome de todos os membros da entidade, reitero os agradecimentos e parabenizo pelo excelente debate. Acompanhe a programação nas nossas redes sociais, pois um novo episódio do SBDD TV será postado toda quarta-feira, às 16 horas. Aproveito para lembrar que esse conteúdo ficará gravado no nosso canal do YouTube, então apreciem o conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.